Tarde a todas e todos. Damos início agora ao segundo dia do 10º Seminário Internacional Memória e Patrimônio, que nesse ano tem como tema Memória Coletiva, revisitando a obra de Maurice Halbach. Gostaria de saudar a quem está nos acompanhando através do YouTube, ao nosso convidado de hoje, o professor Edson Souza, a minha colega Rita Juliana Poloni, que vai compartilhar comigo essa mediação da atividade, e posteriormente também o ST, né, o Simpósio Temático 1, que vai ocorrer a partir das 16 horas. O seminário é um evento do Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural, aqui da Universidade Federal de Pelotas. E neste ano o evento está sendo organizado pelo Núcleo de Estudos sobre Memória e Patrimônio em Lugares de Sofrimento, o NEMPLUS. Gostaria, assim, antes, então, de passar a palavra para a Juliana, para que ela possa apresentar o nosso convidado de hoje, falar um pouco do nosso núcleo, né? O NEMPLUS, ele é um núcleo que se constituiu neste ano, no ano de 2020, né, enquanto núcleo, nesse período de desafios impostos pelo isolamento social, né, pela pandemia. Todavia, ele existe como um grupo de estudos dentro do nosso PPG desde 2018. Né, ele surge a partir de um projeto que se chama Patrimônio em Lugares de Sofrimento, Dilemas da Transmissão, que é coordenado pela professora Maria Letícia Mazucchi Ferreira e pela professora Juliane Serres. É um projeto no qual eu estive como bolsista de pós-doutorado e que contou com o aporte de financiamento da FAPERGS e CAPES, e que segue ainda o mesmo projeto financiando esse evento que está ocorrendo de forma remota nessa semana. Porém, o NEMPLUS também é parte de um processo de pesquisa que já vinha sendo abordado e pesquisado no programa pelas professoras Letícia, Juliane, outras colegas como a Rita Juliana, que está aqui, que também foi pós-doutoranda do programa e trabalhou com essas temáticas, que falam, então, dessa demanda pública, né, de uma memória pública que concerne a esses acontecimentos, as memórias difíceis, as memórias da dor. O núcleo reúne alunos e alunas de graduação, mestrado e doutorado do Departamento de Museologia, Conservação e Restauração e também do Programa de Pós-Graduação em Memória e Patrimônio. Todos estão, de alguma forma, envolvidos em pesquisas ou participando de projetos que tratam do tema das memórias difíceis. E o objetivo central do nosso núcleo tem sido pesquisar, debater e refletir sobre as dinâmicas do patrimônio nesses lugares relacionados com esses eventos traumáticos e os desafios dessa transmissão. Nesse sentido, o grupo tem trabalhado com pesquisas que adentram nos eixos de lugares relacionados a políticas sanitárias, lugares relacionados a tragédias coletivas, lugares relativos a violações das ditaduras civis militares e aos conflitos civis latino-americanos. Temos estabelecido parcerias com colegas que trabalham com temáticas comuns também em outros países, né? Argentina, Colômbia, Uruguai, França, Portugal, e com colegas brasileiros que tratam de temas comuns, e por isso hoje que nós temos aqui um convidado que vai dividir conosco algumas reflexões sobre essas temáticas. Então, eu já passo para minha colega Rita fazer a apresentação do nosso convidado e suas ponderações. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. É um prazer imenso e uma honra poder compartilhar esta tarde com vocês. Passamos, então, à apresentação do nosso conferencista de hoje. O NEMPLUS, o Núcleo de Estudos sobre Memória e Patrimônio em Lugares de Sofrimento, do Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Pelotas, dentro das atividades do 10º Simpósio Internacional Memória e Patrimônio, que neste ano tem por tema Memória Coletiva, revisitando a obra de Maurice Halbach, tem a honra de receber o professor Edson Luiz André de Souza, que nos prestigiará com a conferência Ler as Cinzas,
Trauma, Memória e Esperança. O professor Edson de Souza é professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É pós-doutorado pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais e Universidade Paris 7, Denis Diderot, e doutorado pela mesma universidade. É analista membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre e professor visitante e pesquisador em várias instituições, incluindo Estados Unidos, México e França. Com a palavra, o professor Edson de Souza. Seja bem-vindo, professor. Boa tarde a todos e a todas. Uma alegria e uma honra muito grande ter recebido esse convite para participar desse evento tão fundamental como temática nos tempos que vivemos. É um tema fundamental sempre, né? Mas, sobretudo, me parece que hoje é um tema de urgência. Então, parabenizo, né, vocês pela iniciativa e, para mim, tem um significado muito especial falar de memória, pois eu nasci em Pelotas, embora, enfim, não tenha vivido muito tempo, mas os primeiros anos da nossa vida são anos fundamentais, né? Quase como se fosse toda a vida ali, né? Então, para mim, falar de memória, né, num lugar de origem, me toca também especialmente. Queria muito agradecer, né, sobretudo ao Darlan e a Rita, que estão aí nessa mediação, a Priscila Oliveira, que endereçou para mim, enfim, foi a porta-voz do convite, né, e a todos que, enfim, organizaram essa jornada muito importante, né, durante essa semana. Um outro elemento também que me toca especialmente, que eu estou trabalhando num projeto em que, inclusive, a Priscila, como museóloga, está nos assessorando junto à Associação Psicanalítica de Porto Alegre, na construção de um museu virtual, né, um museu que vai trabalhar também a questão da memória, das memórias que a gente está nomeando como impossíveis, né? Então, faço essa ressalva, assim, essa observação inicial. Bom, então, vamos lá. Então, Darlan, pode colocar aí as imagens que eu vou apresentar, então. Eu organizei uma sequência, vocês vão ver, associativa de imagens, né, numa tentativa de dialogar com essa temática tão importante, para que a gente possa ter alguns elementos de conversa, né? Então, vou convidá-los vocês a uma viagem, né, enfim, a partir do meu texto, mas também através de algumas imagens. Ler as cinzas, trauma, memória e esperança. Então, inicio com dois fragmentos poéticos. Os mortos nunca estão seguros se o inimigo vencer, e o inimigo não para de vencer. Manuel Ricardo de Lima é um amigo querido, um poeta, um professor importante da Unirio, e que retirei esse verso do livro que ele acaba de publicar, O Método da Exaustão. E a seguinte, de Franz Kafka, dos seus aforismos. Seria algo desesperador se caminhasses numa planície com a agradável sensação de estar a avançar, quando, na verdade, retrocedias. Como, porém, escalavas uma encosta abrupta, bastante inclinada, conforme por ti mesmo vista de baixo, a causa do retrocesso bem poderia ser devido à disposição do terreno. Não deves desesperar. Trago aqui a assinatura, né, do Maurice Halbach, né, esse autor que eu estou conhecendo, né, eu tinha ouvido falar dele, mas não conhecia a obra. Então, uma assinatura, a presença viva da letra, as mãos de Maurice Halbach, a caligrafia como um corpo vivo, uma topografia da memória, quando oferecemos ao outro uma leitura. Eu achei bonito pegar uma dedicatória, né, de um texto mais antigo dele. Incêndios. A disposição do terreno por essas terras tropicais é cheia de fissuras, rasgos, buracos, armadilhas, e estamos a todo momento tropeçando sem saber exatamente
em que direção prosseguir. O aforismo de Kafka nos pede para que possamos primeiro olhar com cuidado para o terreno onde colocamos os pés, para minimamente nos situarmos na geografia em que estamos metidos. Essa terra pega fogo, e alguns mapas que até então nos orientavam somem diante de nossos olhos. Em que direção seguir? Como se orientar no meio desse deserto? Mas diante da terra devastada, The Wasteland, como nomeou T.S. Eliot em seu poema de 1922, precisamos nos aproximar dessa terra, auscultá-la, tocá-la, deitar sobre ela, ouvi-la, e assim saber um pouco mais da história de uma devastação. Eu dediquei minha tese de doutorado, né, sobre esse poema The Wasteland, num diálogo com a psicanálise, né, alguns anos atrás, né. Enfim, é um poema que me acompanha de forma muito viva. A terra queima, nossos pés queimam, nossa memória queima, nosso futuro queima. Mas como verter nosso desespero em um movimento que nos ajude a encontrar uma brecha nessa destruição? Recolher algumas cinzas que ainda restam no chão para guardá-las, para lê-las como um alfabeto enterrado, perdido, e que vamos precisar recuperar se ainda sonhamos escrever outros textos dessa travessia? Essa terra a que me refiro, na verdade, é a nossa própria linguagem, que tem sido atacada por um poder insano que tenta nos fazer engolir goela abaixo sua visão de mundo, destituindo os valores mais elementares da linguagem, que, como vocês sabem, é justamente a equivocidade, a sua multiplicidade de significações, o seu convite à liberdade de imagem e sua força de história e de memória. Sabemos todos que não teremos futuros melhores se não nos debruçarmos sobre as cinzas que a violência tem produzido em nosso país. Nem precisamos ir muito longe nessa constatação, já que depois de 21 anos da ditadura civil-militar, parece ser ainda um capítulo vivo em nossa história e se atualiza de uma maneira trágica, quando o presidente deste país celebra como herói e elogia publicamente um dos torturadores mais cruéis desse período, Carlos Alberto Brilhante Ustra. Somos todos responsáveis por fazer memória, cuidar da memória, registrar a memória. Os lugares de sofrimento, como é nomeado o coletivo de pesquisa que organiza essa jornada, Núcleo de Estudos sobre Memória e Patrimônio em Lugares de Sofrimento, eu achei muito bacana assim, essa nomeação, indica que é preciso estar atento para recolocar no mapa esta geografia da dor. Não é fácil sustentar um lugar de testemunho da dor do outro e dela fazer registro. Este é o lugar da testemunha. Este é um dos patrimônios preciosos que precisamos cuidar de uma história que se constrói por sobre essas ruínas, por sobre essas cinzas. Este é o lugar de um antimonumento, que se arma ali não para celebrar o feito dos vencedores, como são muitos dos monumentos, mas para se solidarizar com os que sofrem em um ato de memória que restitua nossa humanidade. Como evoca Susan Sontag em seu ensaio Diante da Dor dos Outros, a indiferença é uma fraqueza moral. Escreve ela: ninguém, após certa idade, tem o direito a esse tipo de inocência, de superficialidade, a esse grau de ignorância ou amnésia. Existe agora um vasto repertório de imagens que torna mais difícil a manutenção dessa deficiência moral. Deixemos que as imagens atrozes nos persigam, mesmo que sejam apenas símbolos e não possam, de forma alguma, abarcar a maior parte da realidade a que se referem. Elas ainda exercem uma função essencial. As imagens dizem: é isto que os seres humanos são capazes de fazer, e ainda por cima voluntariamente, com entusiasmo, fazendo-as passar por virtuosos. Não esqueçam. Tá? Isso é Susan Sontag. Fica então ecoando essas últimas palavras.
Não esqueçam, não esqueçam, não esqueçam. Mas por que esquecemos? E o que significa esquecer diante de cenários tão extremos? Esse esquecimento talvez seja a imagem mais cruel de abandono, uma recusa a não ver aquilo que estamos vendo, a não ouvir aquilo que estamos ouvindo, recusar a função tão importante de testemunho, como Jeanne-Marie Gaiambin insiste, quando pensa a testemunha como aquele ou aquela que não abandona a cena. Guarda a história que viu, que ouviu, e a mantém viva como um dever de memória, como um trabalho fundamental de elaboração do luto. E para ocupar esse lugar que aqui descrevo de um dever de memória, digo a vocês que ouvi poucos dias atrás, mais precisamente no 7 de setembro, no evento Manifão pela Democracia, o depoimento de Amélia Telles e a filha Janaína Telles, relatando o que sofreram nas mãos do torturador Ustra. Embora já tivesse lido seu relato em vários textos, ouvi-las ao vivo foi como receber as cinzas dessa história em minha cara. Halbach descreve em seu Memória Coletiva o caminho por onde vamos construindo memória, com os textos que nos habitam, indicando essa rede que eu nomearia, desde meu campo de trabalho, né, que, como foi dito, é da psicanálise, de pulsional, que nos liga ao mundo, esse pulsional que nos liga ao mundo, e que ele nomeou, Halbach, como memória afetiva. Cito Halbach: a memória coletiva abarca as memórias individuais, mas não se confunde com ela. Para construirmos nosso passado, precisamos das memórias dos outros. Maria Amélia de Almeida Telles foi presa junto com o marido Carlos Nicolau quando trabalhava clandestinamente em uma gráfica. Foi levada para o doicode da Rua Tutói, em São Paulo, no bairro Paraíso, onde hoje funciona uma delegacia de polícia. Foi recebida por brilhante Ustra, na época major do Exército e comandante do doicode, que ao vê-la chegar disse em alto e bom tom: vocês pensam que aqui é o paraíso, aqui é o inferno. Ouvi a Melinha Telles dizer isto agora, no 7 de setembro, e anotei em minha caderneta atônito essa frase, e até então não sabia bem o que fazer com ela. Mas foi uma frase que ficou engasgada na minha garganta. O convite para esse seminário abriu espaço para esse registro. Divido então com vocês o que ouvi, e assim agora estamos todos comprometidos nessa leitura. Mas talvez mais do que um imperativo de ter que lembrar, prefiro ainda pensar em um desejo de lembrar, que não é a mesma coisa. A Melinha foi presa em 1972, junto com Carlos Nicolau, seu marido, e sofreram torturas por alguns dias. Alguns dias depois, Ustra mandou buscar os 2 filhos do casal, Edson, com 4 anos de idade, e Janaína, com 5 anos de idade. E ainda a irmã de Amelinha, Crimeia, que estava grávida, de 8 meses. As crianças foram obrigadas a assistir às sessões de torturas pelas quais os pais passaram. Janaína, que também estava junto nesse evento, né, e falou junto com a mãe, né, e também ouvi-la, eu pude ouvi-la, narrou algumas dessas imagens e o périplo de vida que se seguiu depois disso, pois sua mãe ficou presa 1 ano e meio. Escutem o que ela conta dessa cena quando tinha 5 anos de idade. Diz Janaína: por conta da pouca idade, tenho lembranças fragmentadas. Mas o que recordo é muito nítido. Lembro de ver meus pais, Amelinha e César, terrivelmente machucados em uma cela. Achei esquisito porque eles não sorriram direito quando me viram. Eles estavam meio esverdeados. Eles abraçaram a mim e a meu irmão, mas tinha algo desconjuntado no corpo deles. Anos mais tarde, minha mãe contou que fui levada para a sala onde ela estava sendo torturada. Ela estava amarrada na cadeira do dragão, né, que é aquela cadeira de tortura onde a vítima recebia choques elétricos. Felizmente, não lembro dessa cena. Depois, falaram para minha mãe que eu estava morta dentro de um caixão. Trazer essas imagens difíceis é um convite à leitura desses rastros que a história de nosso país vai deixando e acionar nosso compromisso de registro.
Amelinha ainda conta que foi estuprada, que viu seu marido ser assassinado na sua frente e relata que a irmã Crimeia começou o trabalho de parto na prisão. Hoje, Amélia Telles faz parte da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos e foi a primeira vítima na história do Brasil a ter sua denúncia reconhecida, fazendo com que Ustra se tornasse o primeiro e o único militar a ser declarado oficialmente torturador em 2008. Para que possamos continuar a leitura dessa história, ler As Cinzas, lembro aqui que Janaína Telles e Edson Telles organizaram um livro em 2 volumes chamado Desarquivando a Ditadura, Memória e Justiça no Brasil. E Janaína Telles publicou ainda outro importante livro, Mortos e Desaparecidos Políticos, Reparação ou Impunidade. 50 pessoas foram mortas no DOI-CODE da Rua Tutóia. E a Comissão Nacional da Verdade conseguiu identificar 32 pessoas que perderam a vida nesse local entre 1969 e 1982. O tema que nos convoca nesse encontro, nessa semana, para pensar memória coletiva, é difícil. Sabemos que não é possível pensar o tema da memória sem pensar na função do esquecimento. Eles sempre estão lado a lado, como uma espécie de vaso comunicante. Não podemos lembrar de tudo sempre. O traumático impõe um limite à consciência, e essa ferida fica ali guardada e soterrada. Aparece de formas diversas por alguns disfarces. Freud vai desenvolver uma reflexão importante sobre esse tema, evocando a ideia de lembranças encobridoras. Poderíamos pensar essas lembranças como espécies de curativos, que paradoxalmente velam a ferida, mas também a revelam. O curativo não nos deixa ver a ferida de forma direta, mas também não nos deixa esquecer que ela, a ferida, está ali. Estamos ali nesse impasse, nesse engasgo entre não poder lembrar e não poder esquecer. É isso que faz com que estejamos capturados por uma maquinaria de repetição, pois o traumático insiste em cavar seu lugar. Para que possamos dar algum contorno ao trauma, precisamos fazer registro, escrever, narrar, compartilhar. Pouco até que eu estou fazendo aqui com vocês e que, enfim, vocês vão continuar fazendo também, né? Acionando assim essa lembrança e se assegurando de sua presença, podemos, em parte, nos deslocar dessa compulsão à repetição, deste impasse entre o impossível de lembrar e o impossível de esquecer. Por vezes, precisamos esquecer desde que o traumático não se perca nessa história coletiva. Como evoca Paul Ricoeur ao mostrar que esquecer não necessariamente apaga a memória. Teremos sempre as cinzas. Cito Ricoeur, o esquecimento pode estar tão estreitamente confundido com a memória que pode ser considerado uma de suas condições. Ele escreve isso no seu livro clássico, Na Memória, a História e o Esquecimento. Aqui estamos tocando o tema da inscrição. Para ler as cinzas, é preciso que elas sejam recolhidas e que possam se desenhar como um texto, mesmo que tenhamos que reinventar uma gramática para elas. Sem cinzas, não há texto. Sem leitor, não há leitura. Sem cinzas e leitor, não há história. E sem história, não há futuro. Jean-Louis Deotte, tem uma imagem antes? Não. Jean-Louis Deotte, um autor fundamental para o debate que estamos fazendo aqui, no seu livro Catástrofes e Esquecimento, As Ruínas, a Europa e o Museu, traz uma contribuição importante ao evocar a questão dos traumas, que ele nomeia como imemorial. Refere-se aqui aos crimes contra a humanidade, por exemplo, apontando que são recordações enfermas de inscrição. Cito o Deotte, uma recordação de antes da memória e do esquecimento, em falta de memória e esquecimento, um corpo, um acontecimento que aspira à sepultura, à libertação, ao esquecimento, à conquista da memória. Como esquecer o que não possui memória?
no momento que a gente vive, né, onde a questão do sepultamento dos corpos, enfim, dessa história dos insepultos, esse é um tema crucial, né, que nós estamos tocando. Como este dano é feito a toda a comunidade, né, os crimes contra a humanidade, mesmo que encarnado por vezes em algum sujeito ou algum grupo, é a comunidade inteira que não pode esquecer. Deotte vai mais longe ainda, dizendo que o desafio desse furo na memória é uma herança terrível também para as gerações que virão. Sabemos bem que é impossível abrir novos futuros sem recolher as cinzas, montar arquivos para abri-los à leitura. Não adianta termos arquivos mortos e fechados. A história é algo vivo, como um texto que, ao agregar uma imagem nova, uma palavra inédita, ressignifica tudo aquilo que tinha sido dito antes. Essa é a experiência da psicanálise, né? História, basta abrir a boca e falar de sua história para ver que é uma história viva e em movimento. O passado é um registro em movimento, e é justamente este o fio condutor do processo analítico, que aposta que narrar uma vida, dar forma ao sem forma de uma experiência, abre espaço para que o sujeito encontre novas posições diante do texto de sua história e escape à tirania das compulsões repetitivas da história e de seu sintoma. Esse texto que podemos escrever, eu diria que é uma espécie de obra aberta, na qual convocamos nossa liberdade de imagens, o nosso direito à revolta, a nossa esperança de novos lugares para a memória. Foi exatamente o que fez o artista Fernando Piola, no cenário do Doi-Code que descrevi para vocês há pouco, vivido por Amelinha Teles, seu marido e seus filhos ali na Rua Tutóia, no bairro Paraíso, em São Paulo. Ele inventou um memorial, neste país, né, tão carente de memoriais. Ao conceber uma intervenção artística que ele nomeou Operação Tutóia. O que ele fez? Ele se apresentou na delegacia de polícia, que herdou o prédio das torturas, como que essa delegacia de polícia que herdou o prédio, então, lá do Doi-Code, como um agente da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, como um voluntário para cuidar do jardim da delegacia. Pode botar a próxima, Darlan. Trabalhou durante 2 anos plantando só folhagens vermelhas. De maneira silenciosa, ele fez brotar espaços de vida e memória nas plantas como um jardim de sangue, sem ninguém saber. A memória, a monocromia da paisagem não chamou a atenção dos policiais, mas seu registro silencioso contava essa história ainda viva nas paredes desse espaço. 2 anos depois, ao perceberem o texto dessas cinzas, estampado como um grande luminoso na frente da delegacia, e ao perceberem o que este texto vegetal dizia, destruíram o jardim. Mas a destruição do jardim não dissolveu a imagem que o Piola nos ofereceu. Ele expõe um registro de toda essa ação, fazendo acompanhar suas fotos com a história de violência que aquele local abriga. Fico imaginando outro jardim de flores vermelhas brotando na frente do Congresso Nacional, naquele dia vergonhoso para a história de nosso país, quando o torturador foi celebrado pelo então deputado, que perversamente lembra a tortura que a presidente Dilma Rousseff também sofreu nas mãos deste criminoso. A pergunta se impõe: por que a memória coletiva deste país não foi consistente o suficiente para conter esse trauma que se reatualiza, produzindo uma ferida na consciência? A memória parece estar adormecida, anestesiada, já que não há velamento nessas declarações, que, como todos sabem, são públicas e ditas e repetidas inúmeras vezes. São muitos os incêndios. Um país seduzido pela ficção de Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Texto este que, como vocês sabem, François Truffaut também deu forma em imagens no cinema. Os livros são queimados. A linguagem é então ameaçada pela brutalidade do que o psicanalista Mauro Mendes Dias nomeou como discurso da estupidez. Ele lembra que esse discurso da estupidez não se abre ao diálogo e não reconhece a particularidade do outro.
Cito o Mauro: aquilo que ele decide sobre o outro é a recusa da voz, substituindo-a pela vociferação, ou seja, pela transformação dele em fera humana, a qual conserva na fala somente palavras de ordem, clichês e apagamento da função do julgamento. Então, como vamos buscar na memória coletiva essas vozes? Essa pergunta me fez lembrar um livro de poemas que no Brasil foi publicado com o título Mil Sóis, de Primo Levi, que depois de sobreviver a Auschwitz, dedicou toda a sua vida a fazer registro daquilo que ele nomeava como um dever de memória. Recolho aqui um poema de 1981, escrito poucos anos antes de morrer. O poema se chama Vozes. Vozes mudas desde sempre, ou de ontem, ou recém-extintas. Se apurar o ouvido, ainda vai notar seu eco. Vozes roucas de quem já não sabe falar. Vozes que falam e já não sabem dizer. Vozes que creem dizer. Vozes que dizem e não se fazem entender. Coros e símbolos para contrabandear. Um sentido à mensagem que não tem sentido. Puro rumor para simular que o silêncio não é silêncio. A vous parle, companheiro de galo. Digo a vocês, companheiros de farras, embriagados como eu de palavras, palavras espada e palavras veneno, palavras chaves e gazua, palavras sal, máscara e nepente. O lugar aonde vamos é silencioso, ou surdo. É o limbo dos solitários e surdos. A última etapa deve percorrê-la surdo. A última etapa deve percorrê-la a só. Esse é um poema de 18 de fevereiro de 1981, né, onde ele anotou a data, ou seja, poucos anos antes dele morrer, e que eu vou agora, né, nessa segunda parte aqui da minha fala, recolher algumas passagens para conduzir a sequência do meu pensamento, né, a partir desse poema, como uma espécie de guia, de mapa, né, de pensamento. Escolho esse poema como uma espécie, então, como eu falei, de mapa por onde seguir, tentando dar forma ao que eu entendo por leitura das cinzas, junto com os 3 caminhos que abri no meu título com as palavras trauma, memória e esperança. Primo Levi nos aponta a direção das vozes, dessas vozes silenciadas, e nosso compromisso de buscar instrumentos para poder ouvi-las. Esse seminário, né, abre um espaço importante nesse sentido, por colocar em pauta o tema da memória e trazendo como inspiração para a conversa Maurice Halbach e suas contribuições ao tema da memória coletiva. Vozes mudas. A próxima. Essa é uma cena, bom, para quem tem presente o filme do Truffaut, né? Enfim, é um filme que não é impossível, né, a gente esquecer essa ideia dessa luta, desse enfrentamento, né, diante da destruição. Então, as pessoas ali guardarem os livros na memória, né? Enfim, para quem ainda não viu o filme, eu acho que fica aí a dica dessa importante obra, né? Claro, o texto do Ray Bradbury, mas também a versão, né, que o Truffaut conseguiu colocar para o cinema. Vozes mudas. Halbach atualiza perguntas importantes em sua obra Memória Coletiva, no sentido de interrogar o processo de construção da memória social. Traz reflexões fundamentais sobre essa passagem da memória individual para a memória coletiva. Vocês viram, né, como eu apresentei ali um depoimento, ou seja, da Melinha, o quanto que a história singular dela, de alguma maneira, ali abre espaço para que essa história
seja a nossa história também. E esse, para mim, eu me interesso muito por esse mecanismo, né? Como que a gente pode ali, de alguma maneira, se apropriar, se solidarizar justamente com a dor e poder sentir, de alguma maneira, né, no próprio corpo, aquilo que o outro sentiu. Acho que esse é um tema fundamental, né? Bom, para o meu trabalho, né, na psicanálise, para o sofrimento psíquico que isso implica, mas certamente por um pensamento sobre memória. Ou seja, onde não há solidariedade, onde não há empatia, assim, nesse sentido, não há possibilidade de construção de uma memória compartilhada, né? Sobretudo num tempo em que cada um parece cada vez mais, né, veja, muitos olharem só para o seu próprio umbigo, né, e não verem justamente o que se passa aí ao seu lado. Na verdade, então, ele radicaliza a ideia de que as lembranças são sempre coletivas. E desde a psicanálise poderíamos dizer que cada texto de memória é escrito dentro do repertório fantasmático de um determinado tempo, de determinado grupo social. Ou seja, por mais singular que seja um acontecimento, ele está inscrito numa certa rede de linguagem compartilhada. Como ele escreve logo no início do seu ensaio, Halbach, ele diz: nossas lembranças permanecem coletivas, e elas são lembradas pelos outros, mesmo que se trata de acontecimentos nos quais só nós estivemos envolvidos, e com objetos que só nós vimos. É porque, em realidade, nunca estamos sós, né? Fecho aspas. Halbach teve sua vida interrompida, né? E ontem foi falado um pouco disso, né, na abertura desse seminário, né, sobre a história, um pouco da história do Halbach. E eu vou retomar aqui só um detalhe para trazer uma reflexão. Ou seja, teve sua vida interrompida em uma das maiores barbáries da história da humanidade, os campos de extermínio. Ali sofreu no corpo a monstruosidade de uma violência que buscava não só eliminar vidas, mas eliminar os rastros do próprio movimento de destruição. Uma maquinaria de extermínio que tentava apagar o próprio registro da morte, não deixar rastros. Lembra o poema do Brecht também, né? Apaguem os rastros. Em situações extremas como essa, a força do trabalho da memória, a invenção de novos mecanismos de registro e leitura são urgentes. É como se o trabalho da memória precisasse conter a fúria da máquina de apagamento, que não está só nas mãos dos carrascos, mas também no espírito de um tempo que compactua com a destruição pela omissão, pela anestesia, pelo esquecimento e pelo negacionismo. Essa situação mesma em que, em outro contexto político, aconteceu também aqui em nosso país, e em outros países da América Latina, nas ditaduras militares, que criaram estratégias, né, de não deixar rastro dos assassinatos que causaram. Nosso esforço, então, é fazer parar a máquina que apaga, ou tenta apagar os rastros da destruição. Pode colocar a próxima imagem, por favor? Como podemos ver nesse trabalho da artista libanesa Mona Atoun, em seu trabalho, né, um trabalho de 1979, Self-Erasing Drawing, né, desenho de autoapagamento. Esse trabalho, né, como vocês estão vendo, consiste em duas hastes dispostas sobre uma caixa circular com areia que giram rente a essas superfícies lentamente, como dois ponteiros de um relógio. Em uma das hastes, garras perpendiculares fazem traços na areia. A outra surge logo depois, apagando esses mesmos traços. Mas o que se apaga expõe também uma rasura que pede leitura. Depois, na conversa, talvez eu possa falar um pouquinho daquela cena que aconteceu no Rio de Janeiro, das cruzes, daquele evento da ONG, né, o Rio da Paz, que, para mim, tem uma leitura muito próxima do que a gente vê nesse trabalho, mas a gente pode deixar isso depois para discussão. Halbach morreu no campo de concentração de Buchenwald, em março de 1945. Na frente do campo de Buchenwald, os artistas Horst Hoheisel e Andreas Knitz conceberam, no aniversário de 50 anos da libertação do campo, um trabalho artístico no espírito daquilo que poderíamos chamar de anti-monumento. Darlan, eu acho que tem uma outra imagem depois. Aí. Trata-se de uma pequena placa de aço posicionada exatamente no lugar de outro monumento construído em 1945,
na liberação do campo e que foi posteriormente retirado. Nessa placa, podemos ler a menção a 51 nacionalidades de pessoas assassinadas pelo nazismo no campo de Buchenwald. Acho que tem uma próxima que dá para ver melhor. Aí. O detalhe importante nesse trabalho é que a placa está ligada a um sistema de eletricidade que a deixa permanentemente aquecida a 37 graus centígrados, sempre. Assim, o trabalho aquece a memória coletiva com a temperatura que nós precisamos para viver. A antimonumentalização de Hoheisel e Knitz aciona também um pensamento ético e estético de pensar uma política de memoriais. Tocar com nosso olhar essa placa como uma forma de celebrar aqui Maurice Halbach, né? Que está justamente na frente do campo de concentração onde ele morreu. Temos também um Buchenwald por essas terras. E eu acho que muitos que não sabem vão se surpreender com o que eu vou agora mostrar para vocês, né? Embora seja uma história, enfim, de certa forma, bem conhecida, ou com muitos elementos para que a gente possa ler, mas eu tenho certeza que muitos estão aqui ouvindo, ou que vão ouvir ainda essa conferência, não sabem disso. Então, falei que temos também o Buchenwald por essas terras, como os fornos de incineração de uma usina de cana-de-açúcar em Campo de Goitacazes, no Rio de Janeiro, onde pelo menos 12 presos políticos foram incinerados. Trata-se da usina de Cambaíba. Essas são algumas das cinzas de nosso tempo. Imagino que alguns de vocês tenham presente o depoimento de Cláudio Guerra, ex-delegado do DOPS, a Comissão Nacional da Verdade, sobre a usina de cana-de-açúcar de Cambaíba, no Rio de Janeiro, onde foram incinerados dezenas de corpos de presos políticos. A próxima, Darlan, por favor. Esse relato aconteceu em 2014, quando Cláudio Guerra conta detalhes de todas essas operações no livro publicado em 2012, Memórias de uma Guerra Suja. A maioria dos corpos vieram das sessões de tortura da Casa da Morte em Petrópolis, que, aliás, foi tombada pelo Conselho Municipal no final de 2018. Entre os mortos que foram incinerados por Cláudio Guerra estão Ana Rosa Kuczynski e seu companheiro Wilson Silva. Ana Rosa, para vocês terem uma ideia, era professora da USP e irmã do jornalista Bernardo Kuczynski, que muito escreveu sobre esse desaparecimento nos livros K e Você Vai Voltar para Mim. Também foram incinerados ali dirigentes históricos do Partido Comunista Brasileiro, como João Macena Mello, Luiz Inácio Maranhão, Davi Capistrano e Fernando Santa Cruz Oliveira, que é o pai do atual presidente da OAB. Em março do ano passado, parte da usina foi destruída, como vocês podem ver nessa imagem. E o Ministério Público do Rio de Janeiro abriu investigação para identificar os responsáveis. Pode colocar a próxima, por favor? Então, temos ali as cinzas produzidas e esse movimento de apagar as próprias cinzas, né? Ou seja, reatualizar esse registro do apagamento. Esses atos de barbárie são uma espécie de segunda morte, um assassinato da memória, e tudo isso acontecendo sob os nossos olhos. A trama é macabra, e vou poupar a vocês todos os detalhes da descrição dessa operação, mas que pode ser visitada na internet, na documentação, e também na documentação da Comissão Nacional da Verdade, ou nesse livro do Cláudio Guerra. Se vocês colocarem usina de Cambaíba, vocês vão ouvir o relato, tem, eu acho, uma outra imagem, Darlan, desses fornos, né? Vocês vão ouvir o relato em detalhes do Cláudio Guerra, que ele, né, pessoalmente, organizou e, de alguma maneira, conduziu, né, esse procedimento. Uma usina de cana-de-açúcar, herança colonial de um Brasil escravocrata, atualizando as lógicas de poder dos senhores de engenho. A usina de Cambaíba, hoje abandonada, pertencia à família de extrema-direita de Eli Ribeiro Gomes, vice-governador do estado do Rio, no período de 1967 a 1971. Vocês entendem aí por que se diz ditadura civil-militar, né? A importância do termo civil vinculado à ditadura militar. Amplamente comprovada os benefícios que a família recebia pelos serviços prestados.
Os corpos chegavam em sacos, muitos já mutilados. Escreve Cláudio Guerra, cito, o forno nunca era desligado e as operações passaram a ocorrer no fim do expediente. Os resíduos, virados em pó no forno da usina, eram jogados numa piscina, que, na verdade, era um poço de vinhoto, resíduo da cana-de-açúcar, hoje usado para fazer adubo. Fecho aspas. Lógica de apagar rastros. Mas iremos sempre buscar as cinzas onde estiverem. A destruição que estamos vivendo hoje no Brasil é assustadora. Há um ano atrás, por exemplo, começou um desmonte da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos, né, da qual a Melinha Teles faz parte, criado por uma lei em 1995. Vários membros históricos da comissão foram substituídos por oficiais ligados às Forças Armadas. Vamos precisar multiplicar memoriais, inventar novas estratégias de memória, multiplicar museus, abrir novos espaços para manter viva a nossa memória coletiva. Para ter uma ideia da força dessa destruição, em agosto desse ano, essa comissão de mortos e desaparecidos, junto com peritos integrantes do Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto, divulgaram um relatório da visita realizada em fevereiro desse ano nessa usina com a seguinte conclusão. Abre aspas. A missão indicou a impossibilidade de coletar qualquer material biológico no local por ele estar destruído. Fecha aspas. Agora finalizo, então, a minha fala com 3 pontuações breves. Palavras sal. Então, a próxima imagem. Falei até aqui de cinzas, de traumas, de memórias. Então, gostaria de algumas notas finais sobre a esperança. Trabalho e pesquiso há muitos anos sobre o tema das utopias, essas ficções fundamentais que precisamos criar para que possamos desejar outros mundos e, de alguma forma, não tomar a realidade que vivemos como a única possível. Thomas Moros criou o termo em seu clássico texto de 1516, A Utopia. Um não-lugar que busca fundar outros lugares pela força da imaginação, por um desejo de experimentação, por um desejo de revolta e, fundamentalmente, uma posição crítica diante do seu tempo. Apresentei aqui muitas imagens que furam o seu tempo e que entendo terem a função de abrir espaço para a memória e guardam uma história viva como o sal na sua função de conservação. Finalizo, então, com 3 últimas imagens que mostram estratégias diferentes de escrever o desastre e, assim, abrir espaço para esperança. Para cada uma das imagens, anoto um dos versos do poema de Primo Levi que li para vocês. Então, primeiro, o lugar aonde vamos é silencioso. Próxima imagem. Os cemitérios são lugares de silêncio, mas também são lugares eloquentes, quando estamos dispostos a escutar a sua história. O artista Johann Gers concebeu um trabalho que começou a ser feito clandestinamente em 1990 e inaugurado em 1993 na cidade de Saarbrücken, na Alemanha. O trabalho consistia em retirar as pedras do calçamento, né, que vocês estão vendo aí, em frente ao castelo de Saarbrücken, onde funcionou o quartel-general da Gestapo durante o nazismo. A próxima, Darlan. Embaixo de cada pedra foi gravado o nome de um cemitério judaico na Alemanha. Depois de gravado e fotografado, cada pedra era colocada novamente no lugar com a inscrição para baixo, ou seja, invisível. E para isso foi feito todo um trabalho de levantamento de uma lista desses cemitérios, né, com as comunidades judaicas, enfim, um trabalho de pesquisa, e que justamente deu esse número de 2.146. Né? Márcio Seligman Silva, né, que é uma pessoa muito importante, que tem trabalhado muito também nessa temática, né, dos memoriais, dos antimonumentos, e com o qual eu aprendo muito, né, inclusive esse trabalho eu tive acesso também através de um seminário que eu fiz com ele.
Em uma reflexão sobre esse artista, lembra que a palavra em alemão para pavimento, e olhem que coisa fantástica, né? Se chama Steinplaster, ou seja, Stein, pedra, né, de pavimentação, e Plaster significa, né, ao mesmo tempo, pavimento e curativo. Né? Eu tinha usado essa imagem antes do curativo, né, que vela e, ao mesmo tempo, revela a ferida. Né? Assim, foram 2.146 pedras, né, a próxima imagem, Darlan, por favor, neste monumento contra o racismo, né? Se chama Monumento contra o Racismo, e essa praça acabou sendo nomeada como Praça do Monumento Invisível. Né? Título, então, do trabalho. Né? Temos aqui uma leitura das cinzas, um registro do trauma, uma calçada de memória que dá sustentação e apoio aos passos dos novos caminhantes. Próximo imagem, se apurar o ouvido, ainda vai notar seu eco. Juan Manuel Echevarría, artista colombiano, percorreu a Colômbia recolhendo relatos da violência entre as milícias paramilitares e o exército colombiano, que deixou milhares de mortos, né, como você sabe. Esse trabalho é muito simples, ele consistia simplesmente em ouvir os relatos de violência através das canções que a população campesina criava para manter vivas essas narrativas traumáticas. Recomendo também, está disponível na internet, né, se botarem esse título, né, Bocas de Cinza, vocês vão ver essas canções, né, aí no caso esse menino que eu tive a chance de conhecê-lo, né, uma viagem que eu fiz à Colômbia junto com o Juan Manuel Echevarría, e saber um pouco dessa história, né, de como que ele concebeu assim esse trabalho e a importância, né, que esse trabalho teve justamente para a construção, né, e diria assim, intensificação, né, e dar mais consistência a uma memória coletiva, que estava ali como informação, mas quando ela chega dessa maneira, ela adquire um outro estatuto completamente. É como se aquilo também fizesse mais parte assim, do teu corpo. Essas canções são recolhidas, então, numa espécie de arquivo musical, mostrando que a violência, quando nomeada, pode talvez ser enfrentada. E, para finalizar, que o silêncio não é silêncio. Portanto, se trata de buscar os destroços depois do fogo e escutar o que dizem essas cinzas. Como salvar aquilo que é ameaçado de destruição? Na novela de Fahrenheit 451, os livros eram guardados na memória e assim preservados. A artista Elida Tessler concebeu um trabalho que foi listar todos os livros queimados na novela de Ray Bradbury, bem como todos os livros mencionados no filme de François Truffaut. Eu digo isso porque no filme do Truffaut, ele coloca livros ali que não estavam na novela. Né? Ele inventa a sua biblioteca, inclusive cria até um livro inexistente. É muito interessante assim, ver esse bastidor ali do filme do Truffaut. Então, a Elida faz essa lista, né? e gravou em palitos de fósforo que ela mandou confeccionar, cada autor em um dos lados, e no outro lado do palito, o título do livro no idioma original do autor. A outra imagem que vocês vão poder ver, não sei se dá para ler, né? Tem ali Edgar Allan Poe e Oscar Wilde, né? Então, se vê ali, são fósforos efetivos, foram fabricados, mas eles acendem e queimam, né? Mas são livros fósforos, né? E que, de alguma maneira, é como se fosse essa biblioteca incendiária, é um trabalho que ela fez a convite do Museu de Arte Moderna de São Paulo, para o acervo do museu, que vocês trabalham com o museu, paradoxalmente, teve que guardar esse trabalho, por ser uma caixa de fósforo, num outro lugar, justamente pelo perigo que esse trabalho representava. Acho muito incrível assim, essa ideia, né? É um trabalho que foi concebido como um trabalho de gravura, mas, de alguma maneira, conseguiu, através dessa imagem, poder narrar, né, toda essa tensão, justamente, entre a construção e a destruição. Né? São 122 palitos de fósforo invertendo o lugar do fogo. O livro não é mais queimado. É ele que tem o poder de queimar, de acender chamas de vida que possam nos trazer o calor da vida, o calor da memória, como nos 37 graus da placa diante do campo de Buchenwald, onde morreu Maurice Halbach, que escreveu em seu livro Memória Coletiva,
cito, as imagens dos acontecimentos passados estão completas em nosso espírito, na parte inconsciente de nosso espírito, como páginas impressas nos livros, que poderíamos abrir, ainda que não abríssemos mais. Fecha aspas. Essa pequena biblioteca incendiária abriga milhares de páginas, como uma caixa de história, uma caixa de Pandora, onde ainda dorme a esperança. Finalizo aqui, tá? Esse trabalho, isso tem a ver com essa temática do incêndios, ele vai estar participando agora na reinauguração do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, né? Que vocês sabem, esse museu pegou fogo, né? Aquele museu que fica na frente da Pinacoteca do Estado, e está sendo reinaugurado depois de todo um trabalho de reconstrução, com uma exposição que é com curadoria do Moacir dos Anjos, né, que eu acho que é uma pessoa também muito importante, assim, que tem feito um trabalho muito importante também no nível das artes visuais, nessa construção da memória coletiva, com uma exposição que ele nomeou Língua Solta, né? Então, acho incrível, né, essa ideia, nesse momento da nossa história, né, juntar, né, uma série de artistas que vão pensar essa ideia, uma maneira de libertação, né, da língua. E acho que é um pouco também um evento que vocês organizaram, acho que tem essa função também de língua solta, né, que a gente possa justamente falar daquilo que é difícil falar, né. Eu trouxe imagens que também para mim não foram muito fáceis, né, e eu não previ, o trabalho foi se construindo na série associativa, então, na verdade, também me dei essa liberdade de seguir o fluxo, né, dos meus afetos, das minhas associações, para repartir com vocês essas inquietações. Então, estou aberto agora, né, para que a gente possa conversar um pouco e seguir essa conversa. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigada, professor. Nós é que agradecemos, né? É emocionante ouvi-lo. E acho que tomando esse mote dos afetos e de como que os afetos nos guiam, nos levam, né, no decorrer de um determinado pensamento, de uma determinada exposição, eu queria retomar a fala do professor a partir de duas palavras que me chamaram muito a atenção e que acho que fazem um pouco desse caminho dos afetos, né, que eu fiz ao ouvi-lo, tá? A primeira é a palavra empatia, essa capacidade que nós temos de ver o outro e de nos vermos no outro, né? E ao ouvi-lo, professor, eu me recordei de que eu também, há uns anos atrás, ouvi a Amelinha e a Crimeia. Eu ouvi os testemunhos da Amelinha e a Crimeia. Lembro-me de chorar copiosamente durante todo o testemunho das duas, a tal ponto que no final elas vieram conversar comigo. E é de uma força violenta ouvi-las. E acho que essa emoção que nos toma, essa emoção violenta que nos toma ao ouvir esses testemunhos, é algo que tem de nos acompanhar como pesquisadores, como pessoas, como cidadãos deste país. É algo que nós não devemos nunca abandonar, né? E também me lembrei que em 2014 eu estive presente numa audiência da Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva, como membra de um grupo do qual eu faço parte, que é o Grupo de Arqueologia da Repressão e da Resistência, junto com o professor Pedro Paulo Funari, junto com a desembargadora Inês Prado Soares, junto com a doutora Débora Neves, do Condefat, falando sobre a necessidade de se fazer pesquisas arqueológicas no edifício do DOI-CODE. E lá, nesse evento, nesse momento, eu tive a oportunidade também de ouvir testemunhos de presos políticos que lá estiveram.
e como que o testemunho, a dor, o trauma, as memórias daquelas pessoas estavam intimamente ligadas à espacialidade daquele lugar do DOI-CODE. Eu lembro-me, isso ficou gravado muito na minha memória, um dos testemunhos em que um dos ex-presos políticos dizia sobre um corrimão de escada, em que todos ficavam algemados quando chegavam, presos a esse corrimão de escada, e que dali, de olhos vendados, imaginando, vivenciando, concebendo o edifício a partir dessa visão terrível e imaginária, eles podiam ouvir as pessoas sendo torturadas numa sala no final do corredor, e de como que isso os marcou terrivelmente, e de como foi terrível saber que esse corrimão já não existia mais, de como que o apagamento desse rastro feria profundamente o direito à verdade, o direito à justiça, o direito ao luto daquelas pessoas. E aí eu passo para a segunda palavra que me tocou muito, que foi a palavra rastro, ou a palavra inscrição. E eu sou arqueóloga de formação. Rastro e inscrição faz parte da vida do arqueólogo. Nós conhecemos o mundo a partir da leitura de rastros. E o que me chama a atenção é de como que a leitura dos rastros é um exercício de aprendizado. O olhar é um exercício de aprendizado. O olhar do arqueólogo, o olhar de quem enxerga, identifica os rastros, é um olhar aprendido. E de como que esse aprendizado do olhar, ele depende de alguns fatores cruciais. O primeiro, aprender a olhar. É preciso saber para onde olhar, para o que olhar, para saber o que encontrar. Isso implica querer olhar, querer encontrar. E eu me lembro muito das minhas pesquisas do doutorado, quando os arqueólogos do período colonial, em contexto colonial, pareciam só encontrar um tipo de sítio arqueológico nas pesquisas que faziam. E durante muito tempo eu ficava me questionando por que é que eles só encontravam esse tipo de sítio arqueológico? Será que não existiam outros tipos? E a dada altura eu percebi que eles encontravam só sítios pré-históricos porque era isso que eles buscavam. Era isso que eles queriam encontrar na paisagem. Os outros não lhes interessava, por diversos motivos. Então, como que para aprender a olhar é preciso querer olhar? E para querer olhar é preciso ter espaço para olhar. É preciso haver um espaço para a visão, para o olhar. E eu me lembro também, durante a pesquisa do doutorado, que em inúmeros momentos, pesquisando arquivos, eu me deparei com alguns documentos obrigatórios que esses arqueólogos tinham que assinar para poder trabalhar durante o regime militar, que era um documento em que eles, de próprio punho, diziam que não eram comunistas e que não tinham nenhuma ligação com atividades de esquerda. E isso era a condição para que eles pudessem ir para o campo. Isso determinava o que eles podiam olhar também, né? E aí eu queria chegar, então, nesse ponto em que eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, professor, que é uma pergunta que, na verdade, me incomoda há muitos anos e que acho que incomoda muitos dos colegas que trabalham com essas questões de rastros, de cinzas, de ditadura, de memórias, de lugares difíceis, de trauma, e que tem a ver com o Brasil contemporâneo. E a pergunta é, até que ponto, professor, a anistia no Brasil contribuiu, através da negação de uma justiça restaurativa,
para o nosso atual contexto político e social? Até que ponto essa negação do olhar, esse não poder olhar, não querer olhar, não haver espaço para olhar, esse fechamento para a empatia, contribuiu para que nós chegássemos neste momento tão dramático da nossa história política, né? Como pensar essa questão da anistia, tendo em vista a história contemporânea do país? Seria isso, professor. Muito obrigada. Eu me sinto profundamente tocada pelas tuas palavras e profundamente impulsionada a continuar estudando esses temas a partir das tuas palavras. Muito obrigada. Bem, eu agradeço também, Rita, e acho que essa reverberação, né, que tu pôde me trazer imediatamente também me acolhe, né, porque, enfim, a gente também trabalha no momento sozinho, né, então é o primeiro retorno, né, que eu estou tendo nessa conversa, e tu, de alguma maneira, né, enfim, estou te conhecendo agora, atualiza, né, uma série de pontos que também me animam para continuar a conversa. Eu vou rapidamente te responder, né, enfim, trazer, eu acho que é uma pergunta muito importante, mas queria só fazer 2 apontamentos nos teus comentários, né, que eu também agradeço, assim, que vai nos ajudando a clarear alguns pontos. O tema da empatia, ele é um tema muito importante, mas muito mal, às vezes, compreendido ou conduzido, né? Porque o curioso da empatia é que ela também é um sintoma que nos afasta do outro, porque nós temos empatia com aquilo que nos é semelhante, né? Ou seja, essa ideia do espelho, né? Nós estamos vivendo um tempo muito do especular. Eu mencionei o Manuel Ricardo de Lima, né? Meu amigo, na abertura ali da minha fala, e algo que o Manuel, um poeta assim, importante, tem tocado muito nessa questão, né? E que eu também me identifico também no meu trabalho como psicanalista, o quanto que nós precisamos, esse é um momento que nós precisamos quebrar espelhos, né? Então, a empatia realmente que vale é justamente essa solidariedade com aquilo que é diferente de nós. E esse é um mecanismo psíquico complexo, como a gente sabe, né? A gente tende justamente a resistir àquilo que faz diferença. Mas esse é um campo que a gente tem que trabalhar, né? E que é isso que abre justamente essa condição do diálogo, né? Do conflito, né? Do tensionamento, que é sustentado e organizado pela lei da linguagem, né? E não nessa brutalidade que nós vivemos, que é justamente de destruição de tudo aquilo que não sou eu, né? Então, achei bem legal tu teres trazido isso, porque eu acho que fica, né, se atualizando, assim. Me tocou muito tu também trazeres e nomeares, sabe? Acho super importante numa conversa. Eu estive lá, né? Eu ouvi, esteve tal e tal pessoa, achei muito importante, assim, tu trazeres a tua fala nesse contexto, porque justamente se trata ali que a gente possa assumir o nosso lugar de presença, né? E de uma maneira se implicar naquilo que nos diz respeito, porque é o nosso tempo. Bom, eu não estive lá, isso não tem a ver comigo. Sim, tem a ver, né? Recentemente, né, eu tive a chance de ver um filme da Carol Benjamin, né? Digo aí para vocês anotarem, o Manuel Ricardo de Lima fez um texto muito lindo, na Cult, sobre esse filme, chama Fico Te Devendo uma Carta sobre o Brasil. A Carol faz um filme sobre o pai dela, né, o César Benjamin, preso político, conta toda a história, uma história que ela, de alguma maneira, pôde ajudar o pai a narrar, né, ele não tinha ainda tido condições ou de alguma maneira, espaço, né, para narrar, e ela foi atrás, apesar das dificuldades que o próprio pai não lhe facilitou o caminho, sabe? Então, acho que tem a ver com isso, né? Como que o próprio pai pode ser um diferente, né? Ou seja, voltando a essa ideia da empatia, né? Que é buscar aquilo justamente que faça a diferença. E sobre a questão ali do teu trabalho como arqueóloga, né? Este desejo de olhar, tem outro ponto fundamental que eu acho que tu tocasses, é o quanto no nosso trabalho de pesquisa e de investigação
uma posição, eu diria, às vezes, preconceituosa ou totalitária de um saber nos impede de ver. Ou seja, se tu antecipa um saber, né, sobre aquilo que tu vai encontrar ou aquilo que tu quer encontrar, tu não vê, né? Isso que tu diz ali, é que as pessoas só encontravam o que estavam procurando. Meu trabalho como psicanalista é isso, né? Tu tem que suspender esse saber, tu tem que estar aberto justamente àquilo que aparece e que tu desconhece, né? Eu acho que essa posição é super importante, né? E que a gente possa ter humildade maior de entrar no cenário e falar, não sei, eu não sei o que está acontecendo. Eu trouxe todas as reflexões, mas em algum momento, bom, eu não sei que história é essa, né? Que país é esse? Eu acho que são perguntas que muito mais do que trazer afirmações categóricas é de poder se perguntar e dar chance justamente a esse inusitado. A anistia não aconteceu, nós não passamos no Brasil, e esse é um ponto muito importante, justamente com o processo de nos confrontarmos com essa história, de julgarmos, né, de prendermos criminosos, de julgarmos esses crimes, e estamos sofrendo essas consequências. Houveram várias tentativas, né, em cortes internacionais, justamente da ideia dos crimes conexos, né, que entraram, né, no rol da anistia, e quando, na verdade, são crimes que são imprescritíveis, né, que são crimes contra a humanidade, e perdemos, não sei se ainda teremos uma chance, né, de voltar essa história. Tanto é que é uma história viva, por isso que eu trouxe, né, o atual presidente do Brasil celebra no Congresso Nacional um torturador e nada acontece, né? E ele chega à presidência da República. Isso tem a ver com a tua pergunta. Justamente isso tem a ver porque nós aqui não podemos nos confrontar, né, nesse processo da história. Alguns países que conseguiram, de alguma maneira, avançaram nesse ponto, né, onde seria impensável um deputado dizer isso sem nenhuma punição no âmbito de uma casa legislativa, né? Bom, o Chile agora, né, com o seu plebiscito, né, de alguma maneira a gente vê, né, esses movimentos de massa onde, de alguma maneira, essa história foi possível, né, de ser reescrita, é uma história ainda muito viva e difícil. Enfim, né, nós aí, nesse ponto, eu diria que eu sou mais pessimista, né? Eu acho que se a gente não conseguir, de alguma maneira, passar por isso, essa história, infelizmente, tende a se repetir, né? Mas te agradeço, assim, os teus comentários. Aí, sobre o corrimão, fantástico essa ideia do como que um detalhe organiza também um determinado espaço, né? Um pequeno objeto, e, de alguma maneira, dá consistência a uma narrativa, né? Que é essa narrativa do detalhe, né? A gente faz os grandes acontecimentos da história, mas quando a gente entra no singular, né? Nessa inscrição singular, é esse singular que nos abre, de alguma maneira, a uma compreensão do coletivo. Foi isso que o Claude Lanzmann fez no Shoah, ou seja, pelo menos na lógica de construção do documentário dele da Shoah, que era justamente essas conversas onde as pessoas, ele era muito detalhista, como que aconteceu, que cor era tal objeto, o que a pessoa disse, ou seja, o quanto que isso realmente vai armando, né, um cenário de espaço e de experiência subjetiva completamente diferente de uma narrativa, né, fria, digamos assim, mais genérica, né, que não entra nessas particularidades. Como eu sou psicanalista, né, eu também, essa história de como, né, o Freud, a grande sacada dele, como que, né, uma imagem, uma fantasia, um sonho, né, pode dizer da vida de um sujeito, né? Obrigado. Professor, eu me sinto contemplado pelas colocações da Rita, e claro que, lendo aqui as perguntas, nós tivemos inúmeras perguntas, eu vou tentar condensá-las assim em temas para que acho que facilite, né, a vossa fala. E uma delas aqui, eu acho que da Nicole, não, acho que da Stephanie, que fala sobre a esperança. Ela diz assim: Edson, brilhante exposição. O que estamos vivendo é tão absurdo que às vezes se torna difícil narrar isso, né? O dever de alargar a linguagem me parece urgente, o de forjar alguma esperança também. Alguma esperança. Também você poderia falar um pouco mais sobre a relação entre narrativa e esperança.
E é um pouco nesse caminho assim que eu fiz enquanto você falava, eu tentei pensar nesses tempos, né, que a gente tem vivido, em que as coisas têm ardido, né, e ardido assim literalmente, né, quando a gente pensa no incêndio do Museu Nacional em 2018, né, quando a gente pensa num trabalho que as colegas têm desenvolvido aqui no nosso núcleo, que é com a Associação de Pais e de Vítimas dos Familiares da Boate Kiss em Santa Maria, tentando desenvolver a possibilidade de um memorial junto com a associação, né? Então, nesse fogo que consumiu essas 242 vidas, né? O fogo que você bem mostrou que tem consumido as nossas florestas, né? Acabado com a nossa fauna, né? E ainda se a gente vai para um outro lado da destruição, pensando nas barragens, né? De Mariana, Brumadinho, essas vidas todas, né, que se foram e que remetem ao presente, né, agora, hoje, está em processo, né, fico pensando, então, nesse aspecto, professor, na questão da esperança, como podemos tratar disso. Eu acho que a Priscila também faz esse apontamento aqui na pergunta dela, que ela diz assim, de que forma a psicanálise pode auxiliar como campo de estudo, né, na memória, para a memória e para o patrimônio, para que possamos transmitir e preservar esses traumas coletivos, e que a Nicole também complementa dizendo das relações dos sujeitos, né, pensando no patrimônio, na relação com o sujeito e as narrativas que eles evocam, como podemos contribuir, né, como a psicanálise pode contribuir nesses aspectos. Eu também queria perguntar, complementando o que as colegas colocam, o papel também da imaginação, né? Fiquei pensando sobre isso. Esse aspecto, quando a gente trata muito trabalha com a arte contemporânea, trabalha com a linguagem da arte, essa necessidade de sensibilização, né, do olhar, mas também me fala da necessidade de reativarmos uma ação imaginativa, né? Eu acho que a imaginação precisa ser retomada, né? Eu fiquei pensando, queria que o professor falasse um pouco sobre isso. Não sei se o professor quer que eu leia as demais perguntas. Sim, eu gostaria, porque eu tô anotando, aí eu posso ir fazendo um fio para dar chance também para todo mundo que perguntou, né, perfeito. ter se escutado. Então, eu já falei de 3 colegas aqui. A Ana Paula, ela pergunta, professor Edson, pode falar um pouco mais sobre o sintoma social no Brasil, o assassinato da memória, o apagamento das cinzas, né, que o senhor falou. Professor, como você vê a substituição de um lugar marcado pela violência por um lugar de lazer, cultura, educação? Essa destinação seria uma esperança? A memória do lugar de violência deve ser esquecido? O Manuel Ricardo, ele fala o seguinte: um desejo de revolta, entre aspas, faz lembrar Blanchot ao sugerir a importância de ainda desejar o desejo. A esperança, uma espera, dispor-se à espera é também uma modulação do vivo, né? O vivo que ainda somos ou podemos ser, nos movendo pela esperança, com esperança. Diante dessa leitura das cinzas, de esgotamento expandido da memória, o que esse país tem produzido e reproduzido sem parar, a questão é muito essa que você nos lança. Como imaginar ainda alguma esperança? E como se ao menos não pudéssemos perder de vista essa pergunta, e se quiser comentar, seria ótimo ouvi-lo, então, por causa dessa sua última fala sobre onde dorme a esperança. Outro colega aqui, o Elisandro, fala: fiquei pensando sobre isso da esperança ao ler as cinzas, como pensar nesses movimentos de resistência, né, nesse risco, do riscar o fósforo, para queimar as coisas necessárias. Lembro de uma fala de Didi Huberman ao comentar sobre a exposição Levantes, que ele diz que as brasas, para voltar a queimar, basta um sopro. Quais os sopros necessários? E, por fim, aqui a Carol Nogueira, ela pergunta: professor Edson, entre as suas falas me lembrei de um filme argentino, El Último Traje, dirigido por Pablo Solars, do qual Abraham Burstein procura seu salvador, fazendo esse caminho da memória.
E nesse caminho eu viajei com Abraham, fiz uma imersão nas memórias dele. Como o senhor pensa essa redenção pessoal como um profissional da psicanálise? São muitas questões, professor, por favor. Dizendo que não se encerra aqui, né? A gente depois pode seguir no debate. Agradeço muito a todos os comentários, são muito preciosos, e eu vou, enfim, passar por todos eles, mas brevemente, né? Acho que não vai dar para esticar essa conversa tanto quanto nós todos gostaríamos, né? Então, iniciar pela Nicole, né? Essa ideia, essa pergunta que ela faz entre narrativa e esperança, né? Bom, esse é um ponto em que justamente me convoca, né? Acho que a todos nós, mas vou falar desde a minha posição como psicanalista, né? De trabalhar no campo da psicanálise que basicamente coloca em cena justamente a função da narrativa, mas não é de qualquer narrativa, né? Acho que é uma narrativa que é endereçada a um outro, e não necessariamente ao analista, né? Ou seja, tu narra a tua história para o analista, mas a pergunta é sempre para quem que eu estou contando, né? Quem é o meu interlocutor? E é um interlocutor móvel, né? Esse é o grande enigma para que a gente possa, de alguma maneira, como todos nós somos efeitos de linguagem, né? Ou seja, nós somos falados, né? A nossa fala e o nosso pensamento e as nossas imagens não iniciam nessa ideia de nós mesmos, né? Eu acho que o Halbach, do pouco que eu consegui entrar, eu me identifico, até um tema que eu pensei em entrar, mas depois seria muito complexo isso, mas essa ideia do eu, né? Como algo, como a psicanálise diz, é uma construção imaginária, né? Esse eu é uma coletânea, né? de efeitos no laço social que está inserido. Então, quando nós narramos, nós não sabemos exatamente para quem estamos falando e nem o que estamos dizendo. Quando a gente sabe o que está dizendo, aí não há conversa, né? A boa conversa é justamente quando a gente não sabe o que está dizendo, né? Por isso, quando a gente sonha, né? E se a gente der atenção aos sonhos, como que essa é uma conversa tão bacana, tão potente, que a gente despreza, né? Porque é uma conversa enigmática, né? Mas que é uma conversa viva, efetiva, são imagens, são textos, né? Então é isso, Nicole, eu acho que a ideia de apostar nas narrativas, o que eu comentei rapidamente, é que a narrativa ela vai reconstruindo o que somos, né? E isso é um pouco... Tem uma dimensão de esperança aí, porque nós podemos também nos reposicionar, nos redesenhar no nosso passado, diante daquilo que nós somos capazes de dizer, ou temos a coragem de dizer e de anunciar, né? Ao dizer algo no presente, nós estamos nos reposicionando em relação ao que fomos, ao que poderíamos ter sido, né? Como uma ideia de construção, né? Como uma história viva. Isso tem a ver, né? Até com a pergunta da Rida, anistia, com uma história coletiva também de nação, né? Isso o que nós somos hoje, mas poderíamos talvez ser diferentes se algo for feito, né? Se um movimento for feito, né? Eu acredito nisso. Darlan, a tua lembrança também ali dessa pergunta em relação à psicanálise, né? E de lembrar a questão do arder, né? E desse lugar dos memoriais, né? Isso é fundamental porque justamente ali é a chance não de congelar uma narrativa, né? Mas de alguma maneira convocar ou sublinhar, como a gente sublinha um livro, né? Uma frase no texto de uma vida, para que as pessoas possam se debruçar ali, não só para ler o que está escrito, mas também para ler o que não está escrito, ou ler aquilo que elas podem vir a escrever, né? Como o fato da Botkiss, por exemplo, né? Esses lugares traumáticos em que há, sim, um dever de memória, né? Não só em relação às famílias,
Certamente elas são diretamente implicadas, mas a todos nós, né? Porque aquilo conta várias histórias, conta as histórias de vidas ali, mas conta as histórias das negligências, das políticas, enfim, nessa aposta que a gente tem, né, um pouco assim, muito elementar o que eu vou dizer, como uma tentativa de não repetir as histórias, embora, infelizmente, elas se repitam. Eu insisto em dizer, e vocês trabalham diretamente com isso, nós carecemos muito de memoriais. É impressionante, né, como a nossa política de memória é algo que nós vamos ter que trabalhar muito, e eu acho que é uma área fundamental para enfrentar essa adversidade que a gente vive nesse momento. Em relação à imaginação também, eu me lembrei muito rapidamente, né, isso tem toda a razão, por exemplo, a intervenção que o Teatro da Vertigem, Nuno Ramos, né, e o Eric Rocha fizeram em São Paulo, né, do cortejo em marcha ré, ou seja, para o Festival de Berlim, ou seja, o quanto que essa performance, de alguma maneira, criou ali, né, captou o ar de um determinado momento, mas trouxe elementos de leitura, depois termina com o hino nacional, né, tocado ao contrário, com a imagem do Flávio de Carvalho. Então, são elementos de imaginação que trazem, vamos dizer assim, novas letras, né, para que a gente possa refazer esse texto, né, e ampliá-lo, né, problematizá-lo, né, e muito, muito forte ali, né, os carros em marcha ré na Avenida Paulista indo em direção ao cemitério, né. Enfim, uma série de... Esse é um trabalho que me tocou profundamente e tem a ver com a tua questão, né? Ou seja, esse papel da imaginação, que eu penso como uma espécie de... que eu tendo a pensar como memoriais efêmeros, né? Entre aspas, assim, memoriais minimalistas, em que, às vezes, uma pessoa vai ali em cena, na carência do Estado de ocupar esse lugar, ela cumpre uma função por todos nós, né? Assim, olha, eu estive aqui, isso aconteceu. A história lava isso e apaga, né, como a onda que vem. Então, é preciso que a gente possa fazer marca, inscrição, né, disso, registro disso, né? Porque se nós estamos perdendo essa guerra, né, pelo menos vamos deixar traços para a geração que vai vir, né? De repente nós vamos sair derrotados disso, nós não conseguimos, nós temos que reconhecer a nossa derrota compartilhada, mas vamos cuidar dos que vão vir, que talvez eles tenham uma chance melhor do que a nossa, né, se a gente trabalhar para isso. Ana Paula comenta sobre sintoma social no Brasil. Enfim, esse também é um tema fundamental, né, uma história que é desde a época colonial, como que a gente repete, né, essas relações de poder, essas relações de violência. Isso tem uma inscrição, sim, na história, né, como sintoma social. Temas que hoje, né, estão sendo mais enfrentados, né, a questão do racismo estrutural, né, a questão dos indígenas, são temas que a gente está há muito tempo girando em torno deles, e isso tem a ver com essa história do sintoma social desse país, né, que desde sempre assumiu esse lugar da exclusão, né, das diferenças de classe, enfim, da exploração. Sobre os lugares de violências, eu não sei se foi da Ana Paula, e lazer, e esquecer a violência, se era essa a pergunta, não, esses lugares de violência, eles têm que estar ali marcados, muito marcados, para sempre, né? Pode fazer uma praça ao lado, né? Mas essa praça, ela tem que contar essa história do que ali aconteceu, né? É evidente que, como eu falei antes, né, esse traumático que chega, ele é insuportável, né, mas a gente pode dar um lugar para ele de memória, né, em que a gente possa, de alguma maneira, se pacificar com a história, né, na medida em que ela adquire forma, né, e não para anestesiar essa história, mas, de alguma maneira, para que a gente possa aprender com ela, né? E, então, a usina de Cambaíba, ali deveria ser um museu. Será que algum dia aquilo vai ser um museu? Ontem se debateu na palestra, né, dos campos de Auschwitz e tal. Se não houvesse uma política de memória,
em terra arrasada, vamos fazer um grande parque, onde eram os campos de concentração. Não, eles estão ali, né? E faltam muitos lugares, né? Muitos registros que a gente vai precisar estar atento para lembrá-los, né? Bom, Manuel, obrigado, Manuel, legal que tu estás aí, né, nessa conversa, né? Eu acho que, de alguma maneira, é uma conversa que também continuo contigo. A lembrança do Blanchot é muito importante. Não sei se o Manuel se referia ali à escritura do desastre, mas isso que o Blanchot fala, bom, depois da experiência da Shoah, a única maneira de fazer escrita é fragmentária, né, aos pedaços, né, ou seja, é o término das grandes narrativas, né, de um discurso de totalidade, de um discurso de saber. É uma aproximação do desastre pelo ensaio, né, pelo incerto, por aquilo que eu não sei, né, e assumir de maneira ética esse lugar, não sei disso, mas como o Manuel lembra, eu não sei, mas eu quero saber, eu desejo saber. Né? Alguém busca uma análise, não é para se conhecer melhor, como se diz, né? É justamente para interrogar esse desejo de saber, né? Essa ideia de que tem algo em mim que, na medida em que eu possa me perguntar, né, isso possa me surpreender, né, e me movimentar, né. Essa ideia da esperança, né, que o Ernst Bloch, né, um grande autor das utopias, que publicou esse livro maravilhoso, esses livros maravilhosos, mas, sobretudo, a trilogia O Princípio e Esperança, né, 3 grandes volumes, onde justamente ele fala muito da questão da memória também. Ele fala ali sobre a questão da espera, da esperança ativa, né? Ou seja, é uma espera que não se adormece nessa, que seria essa esperança ingênua de que algo vai acontecer, né? Pelo contrário, né? Acho que aí, né, essa ideia de que talvez o pessimismo nos ajude mais, né, desde que a gente possa, né, dar forma a ele e que o pessimismo nos coloque juntos, né. O Thomas Moros termina o texto da Utopia dizendo, depois de toda a narrativa da ficção que ele cria, né, que é uma ideia justamente de provocar o seu tempo, né, não que ele quisesse que aquilo acontecesse de fato, que aquela fosse a sociedade ideal, mas imagina um lugar para mostrar, nós podemos imaginar. Ele termina o texto da Utopia dizendo, tudo isso é que nós, vamos dizer assim, que as nossas cidades eventualmente poderiam ter, mas não acho que isso vai acontecer. Assim, eu espero muito mais, eu desejo que isso aconteça, mas de alguma maneira ele termina de uma maneira muito pessimista, né? Então, eu acho que isso talvez nos ajude. Eu acho assim, a esperança morre, a esperança também morre, e eu acho que talvez a única maneira de reacendê-la, né, ter essa ideia da brasa aí que o Elisandro comentou, é pelo menos se responsabilizar em saber como que ela morre. Acho que é isso que a gente está vivendo. Acho que não é um momento de grandes esperanças, é um momento difícil, né? Tudo que a gente está vivendo é difícil ter esperança, né? Mas nós temos que nos responsabilizar e entender como chegamos até aqui, né? Aceitar a nossa derrota, tentar pensar em que nós fracassamos, escrever sobre isso, né? Acho que esse seminário é sobre isso, e de alguma maneira deixar registro, ensaios, né, de compreensão de como foi que chegamos até aqui. Exposição Levantes, né, uma exposição muito incrível, né, do Didi Huber, eu tive a chance de ver também em São Paulo, ou seja, isso também é uma demonstração desse trabalho que ele faz de recolher essas potências de imagens, né, e de pensamento. E a Carolina, então, para finalizar, fala desse filme que eu não vi, anotei aqui, né, El Último Traje, né. Não vi esse filme, mas, enfim, eu não sei exatamente o que ela botou entre aspas ali, né, Salvador, né? Eu sou muito receoso com essa ideia de Salvador, assim. Eu acho que não temos salvação se acreditamos em Salvador
de qualquer lado que esteja, né? Não é hora, né, talvez não, acho que não foi isso que ela quis dizer, mas certamente nós podemos buscar inspirações, né? Quando tu lê um belo romance e de alguma maneira aquilo aciona em ti um pensamento, aciona em ti uma animação, um desejo de viver, novas ideias, isso não deixa de ser vamos dizer assim, provisoriamente uma orientação de vida, né? Que aquilo faz parte de ti. O Hal Bax, inclusive, fala disso, né? Diz, quando tu vai numa cidade, tu vai com as tuas referências, mas se tu lê o Dickens, né? Tu vai entrar em Londres e aquela literatura ali vai estar no teu olhar, né? Então, uma espécie de guia, né? Mas é isso, eu acho que é o momento em que muitos gritam mito, de dissolver, de queimar esses mitos, né? Queimá-los, porque a gente está vendo para onde que ele está nos conduzindo, né? Para o cemitério, né? Para a destruição. E isso não é metáfora, assim, isso é efetivo, isso é tragicamente muito concreto assim, em nossas vidas e assustador, né? Eu acho que então é hora, eu acho que de instituir esses lugares, essas prepotências e darmos força assim ao nosso trabalho de bastidor, que também é muito forte. Eu acho que aí tem esperança, gente, essas redes, essa produção, esse trabalho aí subterrâneo que nos dá, né, que a gente tem que se conectar, né, a gente tem que apostar neles, porque é isso, essa força de conexão, essa força de linguagem aí, que vai, talvez, nos dar uma outra chance, né, de futuro. Então é isso, eu agradeço, né, a atenção. Bom, o seminário segue, né, aí durante aí a semana. Eu acho que essas falas também vão ficar registradas para que a gente possa revê-las e voltar de alguma maneira a retomar esses temas, né, tão fundamentais. Isso. E eu fico super grato assim de ter tido a chance de ser provocado, né, em poder trabalhar um pouco sobre isso. E nesse momento, né, eu acho que é sempre um esforço, né, de preparar esses pensamentos que são difíceis, né, é um embate, não pense que é fácil. Às vezes a gente, né, quer ter a chance de pensar outras coisas, mas o pensamento se impõe, né? Sim. Mas, professor, obrigado, né, em nome do programa aqui de Memória e Patrimônio, em nome do nosso núcleo. Queria agradecer muito mesmo a sua participação, por ter trazido essas reflexões e as potências, né, reflexões potentes que nos deixarão pensando, né, que nos deixarão refletindo sobre isso nos nossos trabalhos e possivelmente vão refletir, né, nessas nossas pesquisas também. Foi muito importante esse olhar da psicanálise, né, para pensarmos sobre o nosso fazer aqui, né, dentro do núcleo, e também acredito que para todos que estão aqui assistindo, nós temos agora um simpósio temático que vai tratar sobre esses temas, a memória coletiva e museus de memória, memoriais e museus de memória. Então, nós fizemos a nossa programação nesse sentido de ter sempre uma conferência que fale sobre a temática, para depois a gente seguir o debate que nós vamos abrir agora numa outra sala para os apresentadores de trabalho, né? E amanhã a gente segue com um outro tema, que é o da memória e digitalidade, né? Entre fluidez e estabilidade dos objetos, com a professora Vera Dodebey, lá da Unirio. Então, convido a todos que estão na assistência a acompanharem amanhã, também às 14 horas, a fala da professora Vera, tá bom? Muito obrigado a todos e nos encontramos amanhã no YouTube.